Insama é o governante supremo do governo mundial. Sua identidade é um total mistério e ainda não sabemos qual a sua idade. Isso pelo menos até agora, porque finalmente temos uma revelação que nos dá uma luz de qual sua verdadeira idade e quem ele realmente é. Então, se você quer saber de tudo isso, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e sinceramente esse capítulo teve uma das maiores revelações de One Piece até agora. Eu senti até uma nostalgia lendo ele e eu não sei porquê, mas eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então vamos agora para o One Piece 1084, a verdade sobre Insama e o governo mundial. O capítulo começa na Terra Sagrada de Mary Joyce, com Sabo continuando a invadir o Castelo Pangeia para salvar o Bartolomeu Kuma. Ele derrota vários guardas no seu caminho, e de repente ele se encontra com a Bonnie, que também estava lá. A Bonnie reconhece o Sabo como segundo em comando dos revolucionários e já deduzindo que ele está ali para salvar o Kuma, ela fala para ele que eles estão ali pelo mesmo motivo, porque ela também quer salvar o seu pai. Bonnie e Sabo então continuam correndo juntos para não serem descobertos enquanto conversam. Sabo diz que ele tinha ouvido que o Kuma tinha uma filha, e a Bonnie diz que ela sempre esteve de olho nos revolucionários, sempre vendo seus movimentos e suas atividades, e é por isso que ela confia neles para salvar o seu pai. E aqui galera, essa parte se passa no mesmo tempo em que o Reverie aconteceu, ainda no capítulo 908, onde a Bonnie aumenta sua idade com os poderes de sua fruta, fingindo ser a princesa do reino Sorbet, apenas para ver o seu pai. Então, se você se perguntou por que a Bonnie apareceu aqui do nada, essa é a explicação. Esse é um flashback que se passa ainda no Reverie, e a Bonnie estava ali justamente para tentar salvar seu pai. Enquanto eles estão correndo, de repente um corvo do caraço passa voando perto deles. Sabo entrega para ele as chaves das coleiras dos escravos que ele tinha roubado e também fala para ele levar essas chaves para o Morley libertar o Kuma. E assim que o Kuma estiver liberto, é para eles irem embora para o quartel-general sem se preocupar com ele. Caraço então pergunta o que ele fará, e o Sabo apenas responde que estará logo atrás deles. Caraço então vai embora e Sabo continua correndo com a Bonnie. No caminho, Bonnie diz que depois de sair dali, irá até Egghead para ver o Vegapunk e descobrir como trazer a consciência de seu pai de volta. Porém, de repente, vários guardas aparecem. Sabo imediatamente segura a Bonnie e se esconde em um dos pilares no teto, esperando os guardas passarem. E enquanto estão lá em cima, eles ouvem os guardas conversando entre si. Um deles diz que tem poucos guardas no castelo e a culpa disso é de algo relacionado a uma sala fantasma do castelo. Mas assim que ele fala isso, o outro guarda grita para ele não falar besteiras, mas o Sabo acaba ouvindo tudo. E bom galera, o que será que essa sala secreta? Será que é aquela Câmara das Flores que vimos no Insama? Ou talvez a câmara congelada onde está o chapéu de palha? Deixa aqui nos comentários o que você acha ser esse local. Mas uma coisa é certa, eles dizem que a culpa de terem poucos guardas é de algo da sala fantasma. Eu falo algo porque ainda não sabemos se é uma pessoa ou um ser diferente, mas este algo pode ser justamente o Insama. E o fato de não terem guardas é porque com a invasão do exército revolucionário, muitos deles foram designados para protegê-lo. Mas Sabo e Bonnie então se separam e temos agora a melhor parte desse capítulo, a reunião do Rei Cobra de Alabasta com os 5 Gorosei. Terminamos no capítulo anterior com o Rei Cobra indo até eles, mas agora finalmente temos o que aconteceu lá. E galera, essa é uma das maiores revelações de todo One Piece. O Rei Cobra então na frente dos 5 Gorosei começa a falar. Ele diz que vai começar do início. A organização conhecida como Governo Mundial foi fundada há 800 anos atrás, quando 20 monarcas diferentes se uniram e foram considerados os criadores do mundo.
suas famílias imediatamente se mudaram para Mary Joyce para viver como único clã, e eventualmente eles foram chamados de Nobres Mundiais, Tenryubitos. Em 800 anos, eles se tornaram os governantes que reinam no topo do mundo. E então, o Rei Cobra continua dizendo: internamente, os 20 reis são rigorosamente considerados iguais, ninguém está acima do outro, todos juntos possuem o mesmo poder. E para assegurar que isso continuasse assim e nenhum ditador surgisse no meio deles, eles criaram um trono vazio, e cada um dos 20 reis fincou sua espada ao lado do trono como um juramento de que ninguém jamais sentaria nele. Ao mesmo tempo, 20 famílias reais foram escolhidas para governar os reinos que cada rei tinha antigamente, antes de largarem tudo e irem para Mary Joyce. E para garantir que ninguém jamais soubesse deles, todas as informações antigas de cada um dos 20 reis foram completamente apagadas da época em que eles governavam seus reinos. Ou seja, todos os nobres mundiais que iriam nascendo realmente achavam que seus pais eram os criadores do mundo, deuses literais. E com o passar do tempo, isso foi cada vez mais fortalecendo a crença de que os Tenryubitos realmente são superiores a todos por serem da linhagem dos criadores, o que os tornou o que eles são hoje. Porém, o Rei Cobra continua o seu discurso. Ele diz que existiu uma única exceção, que foi o Reino de Alabasta. A antiga Rainha de Alabasta, a Rainha Lily da família Nefertari, que também era uma dos 20 monarcas, não aceitou ir para Mary Joyce e decidiu ela mesma continuar governando seu reino. Seu nome foi imortalizado como uma das 20 fundadoras, mas ela não ficou para ser um Tenryubito, mas ao invés disso, retornou a Alabasta para continuar seu reinado. Esse é o motivo pelo qual a família Nefertari continuou no reinado até hoje. O Rei Cobra então afirma que por causa disso, existem apenas 19 armas fincadas ao lado do trono vazio, já que a Rainha Lily não fincou a sua. Os Gorosei confirmam essa sua afirmação, mas pergunta a ele o que isso tem de importante. E com isso o Rei Cobra continua. Ele fala que analisou todos os textos antigos de seu reino, mas não importa o quanto procurasse, nenhum registro de depois do século perdido mencionaram o nome da Rainha Lily nenhuma única vez. Rei Cobra então afirma mais uma vez: a Rainha Lily nunca chegou em Alabasta, e o reinado recaiu sobre o seu irmão mais novo. E então ele finaliza perguntando se os Gorosei sabem alguma coisa sobre ela. Os Gorosei, depois de todo esse discurso, responde que 800 anos é muita coisa, e que é verdade que a família Nefertari nunca morou em Mary Joyce, porém a única informação que eles possuem é que a Rainha Lily voltou para o seu reino. Então eles não sabem de nada sobre o que aconteceu com ela, porque até mesmo suas informações se perderam na história. Com essa resposta, Rei Cobra então muda sua abordagem. Ele então pergunta aos Gorosei o que eles sabem sobre os D. Isso deixa todos espantados, que responde por que ele está perguntando isso. E Rei Cobra revela que a verdade é que nem tudo sobre a Rainha Lily foi realmente perdido, mas uma carta escrita por ela mesma foi deixada para trás, passada de geração em geração na família Nefertari. E bom galera, temos muitas coisas para falar disso aqui, porque que revelação bombástica. Primeiro que a princesa Lily decidiu não se tornar um Tenryubito e voltou para o seu reino de Alabasta. Porém ela nunca chegou no reino, e não foi mais vista depois disso. E por ela nunca ter decidido ser um nobre mundial, ela não fez a promessa de que não sentaria no trono vazio. Ou seja, você já deve saber onde eu quero chegar. Está tudo na história indicando que o In-sama, essa Rainha Lily, ela simplesmente some e nunca volta para casa. Ela foi a única que não fez o juramento com a espada de não sentar no trono vazio.
E além disso, todas as informações sobre ela foram apagadas do mesmo jeito que os outros 19 nobres mundiais, que só foram apagadas porque eles decidiram não voltar para o seu reino. Além disso, há muito tempo vem sendo teorizado que o Insama, na verdade, é uma mulher, pela Câmara das Flores e pela borboleta que está pousada no seu dedo, que no Japão tem um significado mais de fertilidade. E na Câmara das Flores do Insama, podemos ver uma espada fincada no chão, que pode ser justamente a espada que ela usaria para fazer o seu juramento, já que a espada da Rainha Lily é a única que não foi colocada ao lado do trono vazio, além também dele segurar a imagem da Vivi e ser a única em que ele fica apenas encarando. Então tudo aponta para que a Rainha Lily tenha fingido voltar para Alabasta, mas na verdade ela se tornou a governante do mundo pelas sombras, se tornando o Insama. E pelo fato de estar tão óbvio assim, é que eu duvido tanto. Quando foi que o Oda deixou uma revelação bombástica como essa tão na cara assim? Eu pelo menos não me lembro de nenhuma agora. Então é por isso que eu acredito que a Rainha Lily possa não ser o Insama, por mais que ela seja a principal candidata até o momento. Eu acredito que a Rainha Lily nunca chegou em casa porque ela foi capturada pelos outros 19 reis. É por isso que tudo sobre ela foi apagado. E é por isso que a única menção dela é uma carta escrita por ela mesma, revelando os segredos do século vazio e sobre o que realmente são os D. Esta carta é a prova que ela não é o Insama, porque se fosse realmente ela, não faz sentido ela escrever uma carta expondo a verdade sobre os D, um dos maiores segredos que o governo tenta a todo custo esconder, tirando a inicial do nome do Roger e até mesmo tentando tirar do Luffy. Na minha visão, os outros 19 reis, assim como acontece hoje, estariam com muito medo de que a verdade sobre eles fosse revelada. E desde essa época, vem censurando todos que saibam demais e não estão do seu lado. Assim como aconteceu com Ohara, assim como eles estão fazendo com Vegapunk, e assim como eu acredito que aconteceu com a Rainha Lily de Alabasta, e eventualmente vai acontecer com o Rei Cobra. Então, esta é a minha ideia sobre o que aconteceu com a Rainha Lily, mas você também pode comentar aqui sua ideia pra gente discutir junto sobre isso. O capítulo então continua com o Reverie. Assim que Netuno, o rei da Ilha dos Homens Peixes, entra para a reunião, São Charles ataca novamente a Shirahoshi para pegá-la como sua escrava. Seus irmãos, vendo isso, tentam lutar para salvá-la. Mas, nesse momento, Some Josgard entra na frente deles. Esse Some Josgard, galera, é aquele mesmo nobre mundial que foi salvo pelos Homens Peixes e salvou a Shirahoshi da primeira vez que o São Charles tentou capturá-la. Some Josgard então fala para eles não entrarem em conflito com o nobre mundial, já que eles possuem um reino e isso traria problema para a Ilha dos Homens Peixes. Mas, em vez disso, era para eles deixarem isso com quem não tem nada a perder. E então ele fala para o Sai e o Léo que ele se responsabiliza por tudo o que eles fizerem. Então no mesmo instante, os dois pulam e acertam um golpe em conjunto no São Charles, deixando ele completamente achatado no chão. E bom galera, isso aqui é mais uma declaração de guerra do Chapéu de Palha com o governo mundial. O Sai e o Léo, eles são membros da grande frota do Chapéu de Palha e atacaram um nobre mundial na sua própria Terra Santa, e justamente o nobre que o Luffy deu um soco lá em Sabaody. Muitos até mesmo acharam que o São Charles tinha morrido depois desse ataque, então isso pode até ser anunciado como uma tentativa de assassinato da grande frota. Com certeza isso só vai servir para aumentar ainda mais a batalha entre o governo e o Chapéu de Palha. Mas então, com esse ataque ao nobre mundial, a defesa do Kuma se ativa, e ele se prepara para atacar. Porém, nesse momento, Morley surge debaixo da terra e o segura. No mesmo instante, o Corvo do Caraço, com a chave que recebeu do Sabo, aparece e avisa para o Morley levar o Kuma que eles já podem fugir. E então, temos a continuação do ápice do capítulo, continuando a conversa do Rei Cobra com os Gorosei.
Assim que o Rei Cobra fala sobre a carta da Rainha Lily, de repente o In-Sama surge na sala e começa a subir as escadas do trono vazio. Os Gorosei gritam com ele dizendo que o Rei Cobra está ali, mas ele não se importa. Ele continua subindo e senta no trono vazio. O In-Sama então olha para o Rei Cobra e fala as palavras Lily, deixando o Rei Cobra totalmente surpreso. E galera, com a entrada do In-Sama e ele falando o nome Lily, já praticamente comprova que ele vive desde o século perdido, já que ele se lembra de uma pessoa que viveu há 800 anos atrás. E esta forma dele falar Lily pode ser entendida de duas formas. A primeira é ele se lembrando de seu antigo nome, que com os mais de 800 anos foi se apagando na história. No caso dele ser a Rainha Lily, que como eu já falei, eu não acredito muito. Mas todas as provas apontam para isso, então temos que levar em consideração. Ou a segunda forma é ele se lembrando da Lily, a garota que desistiu de ser um Tenryubito para viver no mundo abaixo, que é o que eu realmente acredito. Já agora, esta carta da Princesa Lily, que supostamente revela todos os segredos dos D, eu acredito que ela esteja nas mãos da Vivi, já que sabemos que ela é uma carta passada de geração na família Nefertari. E o Cobra, sabendo dos segredos que ele descobriu, obviamente faria um plano caso algo acontecesse com ele na sua visita aos Gorosei, passando a carta para sua filha. E como sabemos que a Vivi está sendo levada pelo Morgans, se essa carta realmente chegar ao Big News Morgans, o mundo inteiro saberá dos segredos do governo mundial e dos Tenryubitos. Talvez é por isso que o Apou estava com tanto medo do governo. Então no final, eu acredito que a Rainha Lily não é o In-Sama, e que ela tenha sido uma das ajudantes de Joy Boy. É por isso que ela abrigou um poneglyph em Alabasta, que indicava onde estava Pluton. É por isso que ela escreveu uma carta revelando os segredos do D, e também é por isso que ela simplesmente sumiu. E o motivo do In-Sama estar segurando o cartaz da Vivi é pelo seu medo de perder o trono vazio. A espada da família Nefertari é a única que não está no trono. Então a Vivi, como uma descendente dos Nefertari, poderia assumir esse cargo, já que seu sangue real e seu não juramento permite que isso aconteça. E bom galera, esse capítulo teve muitas revelações incríveis, mas eu quero saber o que você acha. Comenta aqui suas teorias pra gente discutir juntos. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, deixe o seu like. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim todo capítulo novo que eu postar vai chegar aí pra você. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, tamo junto e até a próxima!